Ok, vamos começar aqui a nossa transmissão e esperar o pessoal dar uma chegada. Vamos aguardar aqui. Tomar uma aguinha enquanto isso. Você que está chegando agora aí. A gente vai começar a nossa transmissão. Em instantes. Agora temos alguém aí já. Então, boa noite. E a gente já vai começar. Só estou esperando porque eu tive que mandar de novo o e-mail para o pessoal por causa da falha técnica aqui. Tive que reiniciar o computador. Deu treta aqui. A coisa não funcionou como eu gostaria. Okay. Tá conseguindo me ouvir bem? Pode deixar aí no comentário. Aí já temos uma galera aí assistindo. O Vanusa e o Joel. Eu vou esperar só mais um instantinho aqui. Vamos ver se mais alguém entra. Um pouco escuro, né? Vamos ver se eu consigo dar uma melhorada na minha luz aqui. Minha luz é meio lateral. Bom, vou começar. Pessoal, hoje vamos tratar aqui sobre a nobreza cristã da nação alemã, um texto de Lutero, que ele escreveu em 1520, tá? Esse texto, ele trata de assuntos não só relacionados à igreja, mas também à própria sociedade alemã. É um texto que é emblemático para a reforma de Lutero, porque ele traz um programa com 27 propostas de melhoria na igreja e na sociedade, tá? Ele é um texto que, em boa medida, já vai mostrar quase tudo que Lutero pretendia fazer ao longo da reforma. Muitas coisas vão ainda ser acrescentadas, muitas críticas teológicas vão ser acrescentadas ao longo do tempo, mas o grosso da questão já vai estar presente aqui nesse texto, tá? O texto, Lutero escreve com uma dedicatória a Nicolau von Amsdorff, e o Nicolas von Amsdorff era um colega de universidade do Lutero, então ele escreve a ele dizendo que ele não tinha assim a intenção de ser o grandes coisas, o cara que sabe tudo, mas ele na sua pequenez como professor de faculdade, que perto dos grandes bispos, arcebispos, cardeais
e chefões era um nada, ele era um simples monge. Então ele diz, diante de toda essas pessoas com quem ele, que estava acima dele, ele gostaria de escrever como um bobo da corte diante do rei. Bom, ele escreve o texto se dirigindo a, na verdade, ninguém mais, ninguém menos do que Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Mas, lógico, a intenção inicial dele nem era que talvez o Carlos V lesse e se comovesse com o texto, mas que a alta nobreza alemã lesse e, sim, ela se interessasse pelo texto. Então, a ideia era conseguir convencer os nobres de alta estirpe, aqui a gente está pensando nos eleitores, nos nobres eleitores alemães. No Sacro Império Romano da nação germânica, ele era uma espécie de monarquia eletiva, onde o imperador era eleito dentre os eleitores, digamos assim, né? Não era necessariamente hereditário, embora fosse. Carlos V era neto do Maximiliano, que foi imperador antes, então havia ali sim uma certa ligação sanguínea na continuidade, porém eram os eleitores, né, que definiam quem seria o próximo imperador, poderia ser um dentre os eleitores. Bom, então esses caras, esses nobres de alta estirpe aí que Lutero se dirige para trazer o seu programa de reforma. E por que ele faz isso? Porque ele atesta de que os concílios não puderam reformar a igreja como deveria ter sido feito. Então ele verifica que se os concílios não foram capazes, e se o Papa e os cardeais e bispos se negam a utilizar a ferramenta de um concílio para que possa haver reformas na igreja, então ele sente a necessidade de convocar os nobres para essa tarefa, de mudança na igreja. E ele diz isso agora também colocando 3 problemas iniciais para mudança na igreja, na sociedade de sua época. Ele diz que Roma, ele usa aqui uma metáfora, Roma é cercada por 3 muros. Ele quer dizer com Roma é a sé romana, tá? Ele não é um ataque à igreja em si, a ideia de igreja. O Lutero se dirige contra a sé romana, contra a administração central da Igreja Católica em Roma. Então ele diz que Roma está circundada por 3 muros. Esses 3 muros, as 3 muralhas seriam, em primeiro lugar, de que a ideia de que que o poder eclesiástico estaria acima do poder secular. A segunda, de que somente o magistério da igreja pode interpretar as Sagradas Escrituras. E o terceiro, que ninguém pode convocar um concílio no seu Papa. Então vamos ao primeiro, ele faz ataques a cada um desses muros. O primeiro ataque seria contra a ideia de que o espiritual está acima do secular. Para ele, todo cristão é espiritual. Não existe uma diferença entre sacerdote e leigo, porque para ele, todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, que receberam o Evangelho, têm fé e foram batizadas, elas são parte do estamento espiritual. Elas são, inclusive, ele diz, sacerdócio real. 1 Pedro 2,9, ele lança o fundamento da ideia do sacerdócio universal de todos os crentes, afirmando, e Apocalipse 5,10, ele baseia nesses 2 textos, né? Apocalipse 5,10, que diz: com teu sangue tu nos constituíste sacerdotes e reis. Base nesses 2 textos, Lutero estabelece a ideia de que pela fé no Evangelho e pelo batismo, as pessoas cristãs são sacerdotes e não necessitam de intercessor perante Deus. Além disso, ele demonstra que a função do sacerdote na verdade, a função de um sacerdote não, ele quer dizer de um padre, né, de um pároco, nada mais, nada menos do que ser um primus inter pares, de ser um entre os iguais. Então, uma pessoa
dentro da comunidade que exerce função pastoral sobre ela, sendo ele um igual. E com isso, ele também estabelece, por exemplo, que o ofício pertence à comunidade, então é a comunidade que deveria escolher os seus próprios pastores, e não um bispo deveria se intrometer no assunto e querer dizer quem deve ser ou quem não deve ser, mas é a própria comunidade que escolhe dentre os seus, ela quem ordena quem deveria ser o seu pastor. Além disso, ele se opõe à ideia de que o sacerdote, padre, etc., tenha alguma espécie de mudança no seu ser, porque havia a ideia do caráteres indeléveis, que é o seguinte: os sacerdotes, padres eram considerados que, a partir da sua ordenação, eles têm um outro caráter, e aí se eles deixarem a batina, digamos assim, se casarem ou abandonarem a igreja, mesmo assim eles não deixam de ser padres, porque a ordenação mudou o seu caráter. E Lutero diz que isso não tem nada a ver, isso aí é balela, é mentira, não tem lugar nenhum na escritura, e que, na verdade, ninguém se torna sacerdote ou ninguém deixa de ser leigo nesse caso. Para ele, todas as pessoas são iguais, o que difere é a função, a ocupação que ela exerce. Ele, inclusive, tem uma parte assim, que ele trata bastante da integralidade, porque ele diz que a função de cada um, de cada pessoa, é servir de corpo e alma um ao outro. Então, para ele, tanto o padre, o bispo, quanto o sapateiro, um governante e um trabalhador qualquer, ele serve de corpo e alma ao outro, com aquilo que ele faz. Então, não existe diferença entre espiritual e secular, porque todo trabalho espiritual, digamos aqui, pregação, administração dos sacramentos e tudo mais, é tão serviço ao outro quanto fabricar sapatos, governar, e exercer qualquer outra profissão. Então, para ele, a diferença está no que cada um faz e qual é a finalidade de cada ofício. Então, por exemplo, ele diz logo a seguinte que o poder secular, as autoridades seculares têm a tarefa de punir os maus e proteger os bons, Romanos 13. Então, essa é a diferença com relação ao pastor, que tem a tarefa de pregar, mas são tarefas, atribuições, e não dignidades ou caráteres diferentes. E ele diz isso porque ele considera que os pecados e as falhas morais e os erros dos padres, sacerdotes, bispos, etc. e tal, não podem ser ignorados pela sociedade civil, porque para ele os erros do Papa, enquanto autoridade, deveriam ser punidos pela lei criminal. Para ele, os líderes civis tinham sim a obrigação de proteger a população contra as maldades do Papa. E claro, ele faz diversos mais ataques aqui ao poder do Papa e a todas as coisas que ele vinha fazendo. Inclusive, ele diz que isso tudo tem acontecido porque o povo tem se desviado e não tem ouvido a palavra do Senhor, ou seja, não tem sido fiel ao Senhor, e por isso a igreja é afligida de tal maneira. Por isso o retorno às escrituras é tão necessário. A segunda muralha é com relação ao estudo das escrituras. Joel, o link não foi compartilhado nas redes sociais, na verdade, porque o link ele acaba aparecendo aqui para quem está navegando no canal, tá? Mas eu fiz esse hangout fechado para o pessoal que adquiriu o meu livro. Então, Joel, se adquirir meu livro, eu fico bem feliz, tá? Bom, o segundo muro, ele diz respeito ao magistério da igreja e ao seu monopólio de ensino. Ele diz que isso não é ensinado nas Sagradas Escrituras. Ele diz: se alguém acha
baseado em 1 Coríntios 14, 30, se alguém se revela algo melhor, mesmo que esteja sentado e ouvindo outro na palavra de Deus, o primeiro que está falando deve calar-se e ceder. Ele diz, para que existe um preceito desse na Escritura, se existe um magistério que diz que só alguns podem ensinar e os outros não. Então, para que Paulo estaria ensinando que todos podem usar a palavra, mas com decência e ordem, se a igreja diz que ninguém pode ensinar a não ser os sacerdotes? E aí ele diz, Paulo deve estar errado, então, se for o caso em que a igreja está certa. Ele diz que não há na Escritura nenhuma prova de que só o magistério da igreja pode ensinar a Escritura. Isso é lógico, né? Além disso, ele diz que quando a igreja diz que ela tem o poder das chaves, e com isso quer dizer que a igreja teria o poder de ser a única que tem o poder de ensinar corretamente a palavra, ele diz que o ofício das chaves, primeiro, não foi dado para Pedro, mas para todos os discípulos. Segundo, ele não diz respeito à doutrina, mas ele diz respeito a perdão de pecados. E então são duas leituras completamente erradas do texto bíblico que fundamentam essa interpretação aqui do ofício das chaves. Vamos ver o que mais aqui. Outra coisa, outro argumento dele de 1 Coríntios 2,15, que diz, um ser humano espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ele questiona, se nós temos o mesmo espírito, como é que nós não podemos interpretar a Escritura? E aí ele vai ainda além, ele diz, olha, se Abraão foi repreendido por Sara, se o Balaão foi repreendido pela jumenta, e se o Paulo critica o Pedro em Gálatas 2, por que é que nós não podemos criticar o Papa, os sacerdotes e quem é que seja? E aí ele diz, se caem essas duas muralhas, cai a terceira junto. E a terceira junto diz respeito à autoridade do Papa para convocar concílios. Isso porque eles queriam um concílio reformatório, não era possível, o Papa se negava a fazer isso. Então ele diz, olha, olhando para a história, Atos 15 não foi Pedro que convocou o concílio, mas os anciãos da igreja de Jerusalém. Em Nicéia, não foi o Papa que convocou, mas foi o imperador Constantino, assim como vários outros concílios foram o imperador que convocou. Então ele diz, se houver necessidade e a igreja se nega a convocar, então convoque quem deve convocar, que sejam as pessoas, que sejam os padres, que sejam as autoridades civis, qualquer cristão teria autoridade de convocar um concílio, porque a necessidade é urgente. Então, ele coloca bem claro essa questão. Bom, dito isso, que as três muralhas que cercam Roma e protegem Roma contra as críticas têm que cair, agora ele vai diretamente às críticas, as 27 críticas dele. O texto é longo e eu vou passar cada uma dessas críticas de forma resumida, assim você tem aí um plano geral de como é que Lutero lidava com essas críticas que ele fez à igreja da sua época. Bom, primeiro, ele critica o próprio Papa. Por quê? Que para ele diz, olha, como é que pode haver um vigário de Cristo e sucessor de Pedro que vive de forma tão suntuosa e no luxo quanto esse que está aí? Não existe nada de mais mundano. Um cara que tem uma coroa tríplice, enquanto que os reis têm uma coroa comum. Ele diz que essa pompa é escandalosa e contra a Escritura. Se Jesus negou ter um reino deste mundo, o Papa julga ter um reino deste mundo. E aí é que ele coloca uma questão bem importante, porque ele diz que a função da igreja e a função dos discípulos era testemunhar do Cristo que andou nesse mundo, do Cristo crucificado. E ele traz várias passagens bíblicas para isso. Filipenses 2,15, 2,5 e seguintes, deveis considerar-vos como ovelhas em Cristo, que se esvaziou assumiu a forma de servo. E 1 Coríntios 1,23, nós pregamos a Cristo crucificado.
Ele diz, o Papa não faz isso, ele não se considera como pregador do Cristo crucificado e do que ele que assume a forma de servo, mas do Cristo exaltado nos céus. Então, até contra a própria teologia da prosperidade, né? Se for ver, no fundo, essa crítica ao Papa serve aos apostolões aí, os pistolões da atualidade, que se julgam representantes de Cristo, mas não são representantes do Cristo que andou na terra e foi para a cruz, mas são representantes só do Cristo exaltado nas alturas, e que não toca os pés na terra. Essa é a crítica de Lutero, né? Uma espécie de teologia da glória, e não da teologia da cruz. Se quer entender isso, tem um vídeo lá aí no canal sobre teologia da glória versus teologia da cruz. A segunda crítica é aos cardeais. Ele diz: para que existe cardeal? Uma função inútil que só serve para arrecadar dinheiro para Roma. E ele critica os alemães porque os alemães estão dando diversos territórios e paróquias e dioceses para o controle de Roma em troca, e tem que pagar impostos pesados para manter uma casta de cardeais vivendo no luxo e na benfeitoria em Roma. Terceiro ponto, ele critica a Sé romana em si. Ele diz que ela serve apenas ao luxo e é um baita de um cabideiro de emprego. Aqui poderíamos lembrar da nossa boa e velha Brasília, né? Ele, por exemplo, ele cita que só o Papa tem 3.000 secretários. Então, a gente já conhece essa ideia de cabide de emprego e era o que Roma tinha virado, um belo um cabidão de emprego, e Lutero se detém aqui a criticar isso e demonstrar diversas práticas nocivas da igreja da época. Por exemplo, se uma pessoa que tinha um determinado feudo falece e ela estava viajando para Roma, então não é a família que herda, mas Roma herda. Se ele morre quando está em Roma, então a família não herda aquela terra, mas é Roma que herda aquela terra. Se duas pessoas estão brigando por uma terra, é fácil de resolver o conflito. Roma herda a terra dos briguentos, e por aí vai. Então, toda maneira, Roma achava algum tipo de Roma aqui não está dizendo a Sé romana, a sede da igreja, achava alguma forma de ficar com os bens e as rendas do pessoal que estava buscando Roma por uma solução. Né? Então, inclusive, Lutero usa 2 Pedro 2, 1 e 13 e diz: ó, virão falsos mestres que em avareza farão comércio de vós com palavras inventadas para obter seu lucro. Ele, em resumo, é isso que ele critica em Roma, em várias práticas. Por exemplo, outra prática bem estranha, ele diz que quando tinha algum cara que tinha interesse em uma paróquia, uma diocese, então ele vinha para o Papa e oferecia uma grande quantidade de dinheiro, e o Papa dizia que ele precisava daquela diocese para ele, assim ele destituía o bispo de um lugar, tomava essa sede desse bispado para si e repassava para o outro que pagou mais. Então, e aí você vai perguntar, para que interesse o cara tem em tomar a sede do bispado? Isso é o seguinte, supõe o nobre XY lá, sei lá da onde, da França. Aí, esse camarada tem 3 filhos. O primeiro filho dele herda as terras, o segundo filho não herda porcaria nenhuma. Então, ele envia esse filho para se virar arcebispo. Como é que ele faz isso? Ele compra o direito desse filho ser sacerdote, bispo e arcebispo. Ele vai comprando, vai pagando para que ele suba na hierarquia. Ele precisa ter uma diocese, uma arquidiocese sob o seu poder. Como é que ele faz isso? Ele compra em Roma o direito de reger aquelas lá. E assim ele vai anexando, por exemplo. Então ele pega uma diocese pequena aqui, depois ele compra e anexa uma do lado e vai anexando, como se fossem feudos comuns. E essas dioceses, elas realmente eram feudos, elas não eram só uma jurisdição eclesiástica com igrejas, mas elas possuíam terras, tá? Terras que seriam cedidas para as pessoas trabalharem, etc., como qualquer outro feudo, tá? A Alemanha tinha diversos feudos eclesiásticos, tá? Que eram realmente, por exemplo, Bamberg, Regensburg, deixa eu ver qual mais, mais no sul, na Áustria, em
em Salzburg. E são vários feudos gigantes que estavam na mão da igreja e que eram negociados. Tá? Vamos ver a próxima crítica de Lutero. Ele agora critica também os banqueiros, a casa dos Fugger, que administrava toda essa folia financeira aí, né? Então, existia um Banco Vaticano, o Banco Vaticano que a gente tem hoje já existia nessa época para administrar toda essa questão, mas existia ainda um banco secular que emprestava dinheiro e fazia os negócios aí rodarem e funcionarem de forma melhor. E o tipo de nível de coisas absurdas que eles vendiam era incrível. Por exemplo, na quaresma era proibido comer carne e derivados do leite, por exemplo. Eu nem sabia que era proibido comer manteiga. Não sei se ainda é, mas na época era. O que acontecia? O nobre não queria deixar de passar manteiga no seu pãozinho, né? Como é que ele fazia? Então, ele comprava a liberação de passar manteiga no pão do Papa. Pronto. Daí ele recebeu a carta do Papa dizendo que ele podia, na quaresma, passar manteiga no seu pão. Lindo, não? Que maravilha isso. É assim que funcionava na época. Você achava que era só indulgência? Não, é muito mais sacanagem. O que ele vai exigir, então, aqui dos príncipes? Ele exige que os príncipes, vamos pegar pesado com essa igreja. Primeira coisa, os príncipes precisam se negar a enviar qualquer centavo para Roma. Qualquer centavo para Roma. Não deve enviar mais nada. Tá? Não deve deixar valer essas regras de herança que as terras vão acabando sendo levadas para Roma. Nada disso. Ele quer que isso pare, que os senhores, os príncipes alemães se neguem a passar o direito dessas terras para Roma. Segunda coisa, essa é a segunda, que não passem os feudos para Roma, era a segunda. Terceira coisa, que uma lei imperial decrete que ninguém mais que seja ordenado bispo tenha que buscar em Roma a sua autorização. Esse buscar em Roma, na verdade, pagar para Roma a autorização. Mas que alguém, quando fosse eleito bispo, fosse empossado pelos seus colegas vizinhos, como era a tradição da igreja antiga, e que não vinha mais sendo feito. Quarto, que nenhuma questão secular seja levada a Roma, mas seja definida pelos tribunais na Alemanha mesmo, que a Alemanha tem a jurisdição própria para definir as suas questões e nada precisa ser mais levado para Roma. Por quê? Levava para Roma, Roma dava um jeito de reverter para quem pagou mais ou ficava para ela com as coisas. Quinto, ninguém mais poderia fazer reserva de feudo. Essa reserva de feudo é aquela ideia do Papa de dizer, mas tipo, preciso para mim esse feudo aqui, e daí ele tomava, depois vendia adiante para outro. E quando ele dizia que ele queria, ele simplesmente tomava, ele não pagava nenhuma restituição por isso. Sexto, o Papa não poderia mais ter tipo uma listinha de pecados que só ele podia absolver. Por que que acontecia? Ele tinha uma listinha de pecados que só ele podia absolver e ele cobrava para absolver. Então, né? Obviamente que essa prática precisa acabar. Sétimo, acabar com a folia de cargos em Roma. Né? Então, parar de enviar dinheiro que sustenta essa folia de cargos nas dioceses e gente vivendo no luxo lá em Roma. Oitavo, que se os bispos se negassem a prestar juramento de obediência ao Papa, que ele também considera inútil. Nono, o Papa não deve ter qualquer poder sobre o imperador. O Estado não é subserviente à Igreja. Então aqui ele coloca Romanos 13, 1 Pedro 2, para descrever a separação entre Estado e Igreja. Tá? Você vê que ele está tratando com os senhores feudais, com
príncipe sobre um assunto eclesiástico, sobre a relação Estado e Igreja, porque aqui era necessário que o poder político viesse e desse um basta nessa folia aí, para que o Estado pudesse realmente ser independente da Igreja. Décimo, o Papa deveria deixar Roma, Nápoles e Sicília, outros estados italianos em paz, né, porque lá ele também estava se metendo. 11º, ninguém mais deveria beijar os pés do Papa, porque ele disse que se Jesus lavou os pés dos discípulos, como é que a gente tem que beijar o pé do Papa, né? E ele disse, Paulo e Barnabé impediram as pessoas em Listra de adorarem eles, porque diz, nós somos seres humanos como vós, como é que nós vamos venerar o Papa dessa maneira? Seria indigno. 12, acabar com as peregrinações a Roma, porque diz que além de não ter função nenhuma, Roma é um prostíbulo ao céu aberto e as pessoas que peregrinam para lá não têm benefício nenhum, senão malefício. 13º, acabar com os mosteiros, ou pelo menos reduzir eles ao máximo, e acabar com os monges mendicantes, porque ficam vagabundeando por aí, e ao invés de trabalhar. Palavras do Lutero, tá? Nunca foi bom, nem jamais fará bem ficar vagabundeando por aí. Para eles, os monges mendicantes não têm utilidade e servem para nada, tá? É isso, não tem função nenhuma. E para quê? Você já tem paróquia para pregar, para que precisa de monge mendicante saindo por aí, caçando, pedindo esmolinha para viver? Ele não tem função. Para ele, a função tem a igreja, prega, pessoas entendem, beleza, é isso. Não tem que ficar aí mais um monte de gente perambulando na volta. E o Papa deveria ser proibido de fundar mais ordens desse tipo. Porque ele diz tem aparência de vida espiritual, mas no fundo não tem nada. E também ele diz que a castidade não foi ensinada por Cristo, e por isso ele entra no 14º, onde ele diz que a castidade é pesada demais e não deveria ser exigida. Ele arrola vários textos bíblicos, título 5, 1 Timóteo 3,2, onde Paulo fala de que os pastores e bispos deveriam poder ter a sua própria família, sua própria esposa, então não haveria necessidade disso. Aqui ele trata de novo a questão, que para ele diz, na verdade, pastor e bispo é a mesma coisa em Paulo, né? Ele entende que essas duas palavras significam a mesma coisa em Paulo. E ele diz que a comunidade deveria ela mesma eleger e sustentar com seus próprios recursos o seu pastor, e ele poderia ter o direito de casar se quisesse ou não. Mas isso tudo acontece porque virão falsos mestres que trazem doutrina do diabo e proíbem casamento. 1 Timóteo 4, 1 e 3. Então, interessante que Lutero sempre traz um argumento da escritura para mostrar que a prática romana é falha. 15º, ele diz, existe um monte de mosteiros pobres que estão aí sem muita função, com prelados e abades que estão como poderosos em cima desses lugares, e deveria juntar eles em meia dúzia só e manter só aquilo que é necessário. 16, acabar com os aniversários de falecimento e missas para mortos e coisas desse tipo, porque isso só serve para caçar dinheiro das pessoas. Deus não se agrada dessas ladainhas, mas ele quer um culto verdadeiro. Aqui ele ainda não tem uma posição sobre o culto aos mortos, vai vir um pouco mais depois, tá? Aqui ele está olhando a prática como uma ladainha inútil e como uma forma de caça-níquel. A crítica ao culto pelos falecidos vai vir depois. 17º, deveriam ser abolidos os castigos do direito canônico. Aqui ele vai contra a questão das indulgências, especificamente. 18º, ele diz que as festas e os dias santos são inúteis, porque nos feriados as pessoas tiram tempo para bebedeira, para jogatina e para prostituição, ao invés de cultuar a Deus, que era o objetivo. E as festas de igreja
na verdade, são grandes bordéis a céu aberto que não tem, que na verdade não fazem ninguém ser mais santo e cristão. Então, se as pessoas quisessem fazer uma boa obra cristã, é melhor que trabalhassem ao invés de usar o feriado para pouca vergonha. 19º, uma crítica que para nós talvez não tenha sentido, mas havia uma série de graus de parentesco que eram proibidos o casamento e o Papa cancelava essas proibições conforme o camarada pagava mais. Ele também critica os jejuns obrigatórios que eram feitos na época. Ele diz que se alguém quer jejuar, é uma liberdade do evangelho, não deve ser obrigação. No 20º, ele critica as romarias e as capelas, diz que a romaria é uma forma de manipular o povo, porque as pessoas acham que tem alguma coisa de santo ali, não tem santo nada, é só caça-níquel. E as capelas são outros caça-níqueis que são construídos para tudo que lado, e as pessoas acham que lá tem milagre, lá tem coisa acontecendo, e na verdade não tem nada. Se Deus quiser fazer milagre, ele diz, Deus pode fazer milagre em qualquer lugar, ele não precisa dessas capelas e romarias para fazer milagre. E aqui ele também critica o processo de canonização dos santos. Ele diz quem é que deu o direito ao Papa de canonizar os santos, quem pode dizer que uma pessoa é santa ou não. Ele disse no passado foi importante canonizar, hoje não é mais importante. Os santos têm a mesma coisa que nós, o batismo, o sacramento e a pregação, e é isso que importa, então não interessa mais canonizar santos. Ele ainda não vai vir forte contra o culto aos santos, embora já esteja aqui um pouquinho essa ideia de que tem alguma coisa ali que não está bem certa. Isso mais vai vir em breve. 21, ele diz que não deve haver mendigos, porque é ridículo que entre cristãos há mendigos. Ele acredita que cada cidade teria capacidade de alimentar os seus próprios pobres e que a igreja ou o administrador público deveria ter uma lista de quem são os pobres e o conselho da cidade, o pastor, deveria se encarregar de providenciar a ajuda a essas pessoas que estão na miséria. 22, deve-se acabar as missas privadas, que eram missas feitas por pessoas ricas, a portas fechadas, pagas, para pedir por alguma coisa específica, e eu diz isso aí também é caça-níquel, fora com isso. 23, as irmandades também devem ser abolidas, porque elas só servem para distribuir indulgências e caça-níquel para a igreja, também não tem função nenhuma, então bom que acabe. 24, ele trata da questão dos irmãos boêmios, Jan Hus, esse pessoal aí. Primeiro ele diz que não quer defender o Jan Hus e as ideias dele, mas ele diz, olha só que interessante, não quero julgar aqui os artigos de João Hus, nem defender o seu erro, se bem que meu entendimento nada encontrou ainda de errado nele. Depois ele diz aí de novo. Tampouco quero fazer de João Hus um santo, um mártir, como fizeram alguns boêmios, se bem que confesso que se ele fez injustiça e que seu livro e sua doutrina foram condenados injustamente. Então, Lutero se coloca aqui, de certa forma, ao lado dos boêmios de João Hus, dizendo que ele critica a questão de que porque o João Hus foi queimado na fogueira, desrespeitando o salvo-conduto que foi dado a ele pelo imperador, e ele, por exemplo, na questão do uso das duas formas do sacramento, né, o pão e o vinho, que ainda Lutero ainda não estava defendendo essa ideia, ele não vê problema nessa ideia de João Hus. Tá? Ele não vê problema. Mais tarde ele vai defender que se faça como João Hus, mas você já vê que ele concorda em boa medida com as ideias do João Hus na Boêmia. 25, ele propõe uma reforma das universidades. Ele diz que ele não se interessa em reformar a medicina, porque isso os médicos têm que fazer, mas no direito e na teologia ele quer dar os pitacos dele. No direito, porque ele quer que elimine o direito canônico, que ele acha uma inutilidade. Não só isso, mas ele acha que ele é injusto, ele é ridículo, ele não é bíblico, não tem necessidade alguma. Então, que se elimine o direito canônico e que os advogados, então, aprendam só o direito civil, criminal, etc., o que é necessário para a sociedade. E que os teólogos, em vez de ficarem se ocupando com Aristóteles, ele diz, pode tocar fora física, metafísica, tratado da alma e ética de Aristóteles, fica com lógica, retórica e poesia, que ajuda a ensinar a pregar, fica com retórica de Cícero,
que também ajuda na pregação, e no mais se dedica à escritura. Né? Para ele é isso. Que se reduzam os números de livros de teologia, porque você tinha que ler um monte de coisas inúteis e era melhor que eles lessem pouco, mas poucos livros, mas bons livros, e que se dedicassem bem no ensino, no aprendizado deles. Que não ficassem se fazendo doutorado sobre sentenças e porcarias medievais que só serviam para inúmeros debates sem fim, mas que eles se ocupassem no doutorado com a Sagrada Escritura em si. Porque ele diz o problema é que os padres iam para a paróquia e tudo que eles sabiam era sentenças, ou seja, é como se hoje em dia você desse para um pastor para ele aprender teologia, uma teologia sistemática, ele decorasse aquela teologia sistemática, mas nunca tivesse aberto uma Bíblia. Tá? Resguardadas as proporções, nossa teologia sistemática é melhor do que as sentenças daquela época, mas seria mais ou menos isso. O cara sabe todos os dogmas de ponta cabeça, mas não sabe nada de escritura. Então, esse era o problema da época. Lutero disse que a gente tem que inverter, a gente tem que estudar mais as Sagradas Escrituras para que a gente possa ter um conhecimento profundo da palavra de Deus, e aí os dogmas vão também fazer sentido. 26º, ele critica a ideia de que o Império Romano, o Sacro Império Romano Germânico, seja uma continuação do Império Romano. Ele diz que o Império Romano já acabou e que esse milenarismo de Daniel, que foi utilizado para dizer que o Sacro Império Romano Germânico era o reino milenar de Cristo, isso é baboseira, não tem função nenhuma. Então, a gente não deve acreditar que o que Roma faz é a continuação do Império Romano ou alguma coisa cristã melhor do que qualquer outra. E o 27º, ele ataca os luxos e excessos e os gastos de toda a sociedade como um todo, dos males seculares. Ele diz. Então, ele critica que as pessoas não gastem com luxo e gastos excessivos com roupas, e os nobres têm que se vestir também. Ele diz que a gente tem que parar de reduzir a importação de especiarias, que os portugueses, espanhóis e tudo mais, que já estavam começando, com, e os italianos também, com Bolonha e Veneza, reduzir isso aí, porque isso traz um desbalanço na balança econômica alemã. Deveria se reduzir os empréstimos a juros, para evitar o endividamento. Deveria se cuidar com o abuso do comer e beber, porque isso é vício, e ele diz que é inadmissível que os cristãos admitam que ainda existam prostíbulos livres e públicos. Então, são essas as críticas, as 27 críticas que Lutero apresenta à igreja, à sociedade da sua época, e você imagina o que isso tudo vai dar, né? A treta foi grande, e Lutero, graças a Deus, teve muito sucesso com algumas delas, mas queria deixar um comentário aqui interessante. Quando várias vezes os reformados criticam, e aqui vou me direcionar especialmente ao Hermann Doiver, quando ele critica que a teologia luterana ela não consegue ser transformacional na cultura, isso se deve mais às circunstâncias políticas da época de Lutero e da Igreja Luterana, nos seus princípios, do que a própria teologia. Se a gente vê esse texto, nós vamos ver alguém que por várias vezes defende a integralidade e o peso do espiritual no secular. Nós vamos ver alguém que defende uma espécie de soberania das esferas, aí bem caipiriana, digamos assim, bem não, né, mas resguardadas as proporções, nos lembra Caipa, e não vemos alguém que faz uma separação entre cultura e, e fé como o Doiver enxerga no Estado de Sociedade. Acho que ali ele faz uma leitura rasa, porque ele só se baseia em autoridade secular, até que ponto se ele leva obediência, onde Lutero trata
da questão de política e fé, e nos textos onde ele trata dos problemas de política e fé, mais propriamente, como nesse texto você vê que é um pouco diferente. E mesmo os textos posteriores, de 1545, interpretação de Gênesis, você também vai ver que Lutero integra muito mais os problemas políticos e os problemas espirituais e como o evangelho pode ser transformacional. Tá? Então, minha criticazinha aos reformados e ao neocalvinismo holandês, embora eu goste deles, e por isso eu defendo Lutero. Acredito que ele também tem uma contribuição para uma igreja transformacional. Beleza? Obrigado pela participação de vocês. Eu estou acompanhando aqui, não vi perguntas. Temos perguntas? Se não, a gente vai logo encerrando. Aguardando aqui se tem alguém com perguntas. Beleza, então, pessoal, agradeço a participação de vocês e espero que tenham gostado do meu livrinho. Deus abençoe e até a próxima. Valeu.